Boa noite! Estamos com mais um capítulo do Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre Cone de Poder, que é o capítulo 8 do livro que a gente está lendo, que é A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. Bom, eu não gostei do capítulo, já vou falando logo, achei... Ele é assim, ó, ele é necessário, minha opinião. Ele é necessário, achei que tem umas coisas muito boas aqui. Se eu fosse uma neófita lendo esse capítulo, eu ia tirar coisas importantes, mas achei que é fraco, é muito pessoal. Eu acho que tem coisa que é dela, que ela não precisa publicar. Eu não quero saber, eu não me importo, sabe? Mas tem muita coisa legal que deveria ter sido, na minha opinião, deveria ter sido abordada como teoria e não como escrita livre. Acho que ela deveria ter falado assim: olha, agora essa é a parte importante, presta atenção. Como funciona a energia? Tá, 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 tá. Acho que ela podia ter sido mais direcionada, que é para a gente prestar atenção, que é uma informação de professora para aluno do que só, tipo, ai, tô escrevendo aqui da minha cabeça. Ficou uma informação tão preciosa que ela trouxe aqui, ficou totalmente jogada. Mas queria ouvir a opinião de vocês. Eu consigo ir do 8 ao 80, né? No mesmo parágrafo, às vezes. Eu acho que ela se perde um pouco, sabe? E ela perdeu a chance de fazer um capítulo muito bom, porque o tema é extremamente essencial, né? Ou de ficar quieta. Talvez seja grosso, assim, essa fala, mas às vezes é melhor ficar quieto do que falar porcaria, né? Mas eu entendo que a tradição dela, assim, tem um enfoque um pouco político e tal, e aí ela quis trazer isso. Mas para mim não faz sentido. É, as leis da ecologia são a energia, o ativismo. Ah, pra mim faz sentido sim. Mas não é só isso, entende? Calma, a Ela gente vai resume. falar sobre isso. Já começamos a treta. É que para mim não faz sentido resumir a isso. E eu acho que ela resume a isso. Isso para mim devia ser um capítulo. Essa questão de ativismo deveria ser talvez um capítulo à parte, né? Contar a história dela ali, né? Que ela perde um pouco assim de algumas possibilidades. Aí vem aquela pessoa assim, bruxaria é um ato político. Eu sei que bruxaria é um ato político, mas eu acho que a gente não precisa misturar o político em tudo, né? O próprio fato de respirar é um ato de resistência às vezes, né? Para quem odeia a gente. E eu acho que falta nela um pouquinho de rigor e referência. Talvez alguém me diga, porque tu é tradicional. Nesse ponto eu discordo, né? Porque, embora eu seja da Wicca tradicional, não faz sentido um assunto que é básico. E quando eu falo básico, eu não estou dizendo simples, né? Estou dizendo de base, né? Para prática em grupo, para coven, etc., ser tratado de uma forma simplória, assim, como um. Estou conversando aqui só, né? Mas, e para completar isso, por fim, eu acho que ela tem um certo enfoque meio emocional, assim, no intuitivo. E daí, talvez alguém, aquela mesma pessoa que diga que, é porque tu é tradicional, agora ela tá correta. Porque nesse sentido, para mim, se trata um pouco de tradicionalidade. Eu acho que para magia também é necessário disciplina, foco, conhecimento e prática. Só é isso aqui. Então a gente vai dançar aqui, vamos fazer um cone de poder da forma que a gente. E acabou. E não é isso. Acho que precisa de um pouco mais. Uma nota para o capítulo 2. Gente, Nota dó. olha, gente, eu li o capítulo 3 vezes para Peraí, conseguir. Nixos, é a Bru, é a Bru, é a Bru. Ai, perdão. Tá na fila. A gente levanta a mãozinha? Você Eu levanta a levantei e mãozinha. depois eu levantei. É, Desculpa. gente, eu não sei se é porque eu tinha lido, né, há 2 semanas atrás, hoje tentei reler por cima, porque eu tô com a pupila dilatada, então tá meio ruim até de ver vocês aqui direito. Mas, enfim, eu não achei que ela usou, diferente de outros capítulos, eu não achei que ela ficou focando muito na parte política, não, sinceramente. Eu acho que ela falou foi pouco comparado a outros capítulos. E, assim,
essa parte dela ser rasa, dela falar de forma informal demais, às vezes, como se fosse um bate-papo, eu já meio que tô, tipo, relevando, porque a gente já viu que essa é a toada do livro inteiro, então, se for reclamar disso direto, infelizmente, a gente vai odiar logo o livro logo todo de agora, condena ele todo. Então, tentei captar o que eu achei interessante. E, assim, sinceramente, por mais que ela tenha falado de forma não tão organizada, que às vezes as ideias não foram concatenadas da forma que para uma pessoa que é iniciante vá poder aproveitar de forma mais eficaz, eu acho que esse capítulo foi muito bom e trouxe coisas que muitos outros livros que se propõem a ser essenciais não trazem. Que é a questão de você, não é só dizer tem que fazer o Conde de Poder, é explicar como é que você enxerga e sente aquela energia. O pessoal não fala, o pessoal só manda fazer o cone e dane-se. E daí, beleza, aí ela vai todo floreio, porque é da tradição dela, fazer o quê? A gente não vai mudar isso. E a gente também não pode julgar o jeito que ela vive a espiritualidade dela, faz parte do grupo dela. Se a gente não vai mudar, daí a gente vai ver o que cabe pra gente, o que não cabe pra gente. Eu confesso que muitas das coisas que ela ensina não é tudo, mas o caminho que eu sigo tem muito dos meandros das coisas que ela ensina, porque faz parte, eu acho que, da mesma raiz, sabe? O tipo de bruxaria para a qual eu tô me aprofundando, ela tem a raiz vindo muito da coisa que eu acho que a Starhawk também bebeu, mas de uma forma diferente, não é tão florzinha do jeito que ela fala, não. É um negócio mais pé na lama mesmo. Então, assim, as coisas que ela ensinou para mim fizeram muito sentido, talvez porque seja algo que eu já estou aprendendo nesse caminho. Não igual, mas tipo, reconheço as coisas que ela fala, eu reconheço tudo. Eu reconheço as práticas, eu reconheço os exercícios que ela coloca, eu reconheço que são exercícios que eu já tinha feito. Então, para mim, eu gostei, apesar de tudo. Então, ao contrário dos outros capítulos, esse talvez tenha o que sido o que eu mais gostei, e até porque eu tô ligando o dane-se já para esse jeito dela. Porque eu reparei que eu estava reclamando também muito, muito, muito do jeito dela, e eu vou fazer o quê? Nada. Os exercícios eu gostei bastante também. Vai, Nix. Desculpa, eu tô todo perdido aqui. Bom, gente, a Bruna falou perfeitamente a minha sensação no lendo o livro. Assim, eu li 3 vezes para conseguir entrar na minha cabeça até entender exatamente o que ela estava querendo dizer. Não sei se foi uma questão minha ou não, mas eu achei que foi muita história para para pouco conteúdo no geral. O capítulo já é pequeno e ela passou muito tempo querendo explicar o que foi que um monte de coisas que não. Assim, eu entendi que ela tentou dizer que o cone de poder não se formava somente naquela situação, mas eu acho que teve muita coisa desnecessária, que podia ter sido enxugada, que acaba deixando mais difícil para quem vai ler entender o que é um cone de poder do que facilitando. Com relação aos exercícios, realmente eles são bons, mas eu acho que faltou nessa questão do vamos ser direto, vamos explicar o que realmente está acontecendo aqui nesse negócio. Pode ser? Bom, não é o capítulo que eu acho que é o que eu menos fiquei incomodada e o que menos me deixou assim com pontos muito fortes. Eu acho que é um capítulo ok, me incomoda muito a falta de aprofundamento, porque na minha concepção, Cone de Poder, ele é uma das coisas mais importantes, tanto dentro de um rito, até como um feitiço, tipo, para você realmente lançar aquilo para o universo. E eu acho que ficou realmente, ela contou muita história, e ficou uma coisa assim, o Cone de Poder é isso. Gosto do jeito que ela explicou de mostrar todas as sensações, mas assim, eu acho que faltou enfatizar o quanto ele é importante. Pareceu que ele é mais uma coisinha ali para você fazer e acabou. Então, eu acho que esse foi o meu maior incômodo
com relação ao capítulo, mas assim, ela não falou nenhuma discrepância, nada que, tipo, seja levemente criminoso, como em alguns momentos, né? O exercício eu também achei sensacional. Eu acho que ele. Eu já tive a vivência dele tanto em grupo quanto separado, e eu acho que é uma das formas, assim, do Cone de Poder que é muito legal, assim. É um dos jeitos meio que fácil de você chegar nesse êxtase, nesse resultado. Mas é isso, assim, não, é um capítulo que eu esperava mais. Mas eu também não acho que é o pior capítulo. Acho que já tiveram situações piores durante essa caminhada. Ah, e uma curiosidade, eu não sei se eu entendi certo, mas pelo jeito que ela explica o cone, seria como se ele fosse um funil contrário. E para mim sempre foi um funil certo. Ele sai de mim e se expande. E pelo que ela falou, eu não sei se eu entendi errado. Então, aí pra mim ficou uma coisa muito, tipo, porque fonte vozes na minha cabeça, tá? Não é, eu li, e tal. Não foi. Mas o que eu tinha pra mim sempre é que isso saía de mim e se expandia. Mas é isso, assim, uma curiosidade que a hora que eu li, eu falei, ó, nossa, tipo, Ele é assim porque ele tá saindo de todos ao mesmo tempo, né? Então, se tá todo mundo em círculo, ele tá assim. E aí ele tá girando. E ele vai, né? Então, eu, querendo ou não, eu sou meio novata, então as coisas que eu leio, por mais que eu concordo com o que a Bruna falou, apesar de que a gente sabe que a autora ela é um pouco superficial, vai ter isso no livro inteiro, nos capítulos todos, então a gente meio que tá acostumado já com isso. E como eu sou novata, algumas coisas para mim acabam fazendo sentido porque é uma coisa que é a forma que eu também aprendi. Também concordo com a Bruna nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu senti isso, que ela fez um apanhado dos capítulos anteriores e fez em um só. Em vez de ter feito uma explicação referente só só ao cone de poder e continuado com o cone de poder, não, ela pegou um pouco de um capítulo daqui, um pouco de um capítulo dali e juntou tudo numa coisa só. Porque eu lembro que ela já falou que energia é êxtase, enfim, já falou também que energia é amor e amor é magia. Todas essas coisas ela já tinha comentado, já tinha meio que, né, passado ali um leque bem superficial, e ela, tipo, meio que repetiu algumas coisas aqui, pelo que eu vi, sabe? Mas eu achei que foi meio desnecessário esse capítulo, nesse sentido, assim. Não precisava ter repetido tanta coisa que ela já tinha passado em alguns capítulos anteriores. Mas em algumas outras questões, como a forma como ela sentiu, querendo ou não, também é uma forma que, na minha vivência, eu também já senti um pouco, né? Pelo menos na minha pouca experiência. E tem algumas coisas que eu não entendi, vou ser bem sincera, eu fiquei em dúvida em algumas coisas, em outras eu fiquei, what the fuck? Em umas eu falei, não, realmente, concordo. Então é a menos. Só que eu ainda acho que foi um capítulo meio desnecessário pela forma como ela agiu e escreveu nesse capítulo, não em questão do cone poder, porque eu também acho que o cone do poder é bem importante. Eu diria que eu achei ameno, tá? Sabe o que que eu tava prestando atenção aqui? Não tem um parágrafo, não tem nenhum momento onde ela fala assim, olha, o cone de poder é um movimento que o Coven faz por meio de canto, ou por meio de movimento, ou por meio de gestos, ou por meio de encantamentos, chants, né, repetições, que é feito para elevar toda a energia que foi criada durante aquele ritual, para que ela siga o caminho que é preciso, que é o caminho que a gente quer direcionar, baseado no intuito daquele ritual. Não existe esse parágrafo. Agora que eu percebi que, tipo, eu entendi esse capítulo porque eu sei. Mas e a pessoa neófita, tipo, não. Tá, legal. Mas o que que é mesmo, Cone? Tipo, a pessoa vai terminar o capítulo e vai falar, mas o que que é?
não tá nem falando que é no final. Não tá nem falando no final do ritual, antes de você se despedir dos quadrantes, você tem esse momento que é o cone de poder. Não tá falando. E aí eu fiquei pensando, caraca, faltou, né? E aí, beleza. Então, o cone de poder, né, para quem não sabe e leu esse capítulo e continua não sabendo, é isso. O cone de poder é um momento no final do ritual, antes de você se despedir dessas energias, que ela chama de aterramento, não é aterramento, né? Ancoramento. O que é? Ancoramento? Não. Ela chama de quê? De ancorar energia. Ancorada. Isso, ancorada. Não é bem ancorar a energia, na verdade é liberar a energia, né? É jogar ela para o intuito onde ela precisa estar, né? Ancorar é no banquete, ancorar na hora do grande rito, ou então na hora do banquete, é aí que você vai aterrar a energia, ancorar a energia, né? Mas enfim, é, não achei. Na verdade, o grande rito também seria um cone de poder, né? Mas enfim. É, não achei muito claro isso realmente. Aí, o cone de poder, para quem não sabe, é isso. Você faz todo, por exemplo, agora a gente tá na época de Ostara. Você pinta os ovos dentro, se a sua tradição faz isso, né? Você pinta os ovos dentro do círculo mágico, ou você faz o plantio, você planta uma semente dentro do círculo mágico, ou você faz um feitiço dentro do círculo mágico, joga um pedido no caldeirão simbolizando uma semente na plantação do seu nananã, no círculo mágico. E vocês geraram toda essa energia, tipo, this is my will, so mote it be. Essa é a minha vontade, então que assim seja, assim se faça. Você já gerou, todo mundo já fez os pedidos, já gerou toda a energia, as invocações já estão presentes, os elementais já fizeram o seu trabalho, os guardiões já fizeram o seu trabalho, os deuses fizeram o trabalho junto com a gente. Agora, essa energia, se você destraça o círculo mágico, o que acontece com essa energia toda que foi gerada? Ela vai ser dissipada. Então, a gente tem que direcionar como uma flecha essa energia, né? E o cone de poder é isso. Mas se estamos numa redoma, porque o círculo mágico não é um círculo, é uma redoma, se estamos numa redoma, para onde vai? Então, né? Vai para cima, porque para baixo que não é, né? Não tenho necessidade de jogar nada para baixo necessariamente, até porque a Terra. Então, eu vou jogar para o universo, né? Então, ali eu vou gerar um redemoinho de energia e, naturalmente, todo redemoinho na natureza, ele faz o quê? Ele direciona a energia, né? Então, é isso. A gente vai criar um cântico de repetição, onde as pessoas vão entrar num êxtase ali, vão entrar num momento de repetição que vai virando um frenesi, vai virando uma coisa, tal, ou então uma música em roda, ou então uma dança circular que vai criando ali uma teia, um êxtase, ou então palavras que vão sendo repetidas, e aí a energia vai aumentando, 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 uma hora que a sacerdotisa, o sacerdote acha por bem que está na hora de liberar isso, e aí com o tambor, ou então com a voz, ou então todo mundo junto, meio que descobre que aquele é o momento e assim e tal, e vai. E todo mundo libera, solta, né? Então, se for um cântico, todo mundo vai parar, e aí vai ter aquele momento onde todo mundo sente que a energia foi liberada. Então, tambor, tá, o ritmo, e aí vai aumentando, vai aumentando, 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 tá, e o último é aquele, né? Pronto, eu podia ter explicado, né? Alguma coisa mais palpável, assim, né? E aí, isso vai direcionar a energia que vocês criaram naquele ritual. Então, tudo que foi criado ali, não tá mais ali agora. Vai seguir o caminho que você intuiu, que você quis. E não foi explicado aqui, né? Então, cone de poder é isso. Beijo, tchau. Mas, aproveitando que eu tô falando, eu vou falar sobre o que o Paulo falou também, né? Que ele falou da questão da ecologia. Eu não acho, de forma alguma, que a questão da ecologia no começo do capítulo foi política. Eu não acho. Por quê? Porque a ecologia que ela trouxe aqui, 4 leis da ecologia, eu acho que isso tem mais a ver com as leis da magia
do que com a ecologia em si. Por quê? As leis da magia, elas são tiradas da onde? Das leis da física, das leis da metafísica e da observação da natureza. Ok? Ninguém tirou as leis da magia do cu, elas foram tiradas da observação da natureza, de como a natureza de como a natureza se comporta. Legal. Então, ela traz aqui uma citação de outra pessoa. Leis da ecologia. Tudo está conectado. Legal, acho que ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Se você for analisar os padrões das plantas, vocês vão ver que elas formam umas mandalas, coisa mais linda, né? E tal. 2, tudo vai para algum lugar. A gente sabe que não existe terra 2 quando a gente joga fora, né? Ah, eu vou jogar fora. Na verdade, você não está jogando fora, né? Porque não existe fora. Tudo é universo, né? Então, tudo está conectado, até mesmo a energia que a gente utiliza e recicla, né? Tudo vai para algum lugar, ou seja, não existe jogar fora, você está jogando na própria terra. O lixo que a gente gera e acumula está sendo jogado na própria terra, então está indo, né? A gente está literalmente defecando, né? A gente está andando e cagando, né? Cagando e andando ali para a terra o tempo todo, né? Porque a gente gera muito lixo o tempo todo. E aí a natureza é mais sábia do que nós, que é aquela coisa do tem alguns processos da natureza que eles se autoalimentam e a gente nem sabe, a gente nem imagina, mas eles existem lá, por exemplo, as abelhas, né? A questão que elas são extremamente necessárias para a polinização das plantas, tal, etc, né? Isso se aplica para magia no sentido de que é óbvio que você vai ficar com energia demais se você não joga essa energia para o universo. Então, é uma forma. Por exemplo, qual foi a primeira bruxa que descobriu que tinha que fazer cone de poder? A natureza é mais sábia do que nós. O nosso corpo percebeu que a gente ficava cheio de energia, muita energia, quando a gente fazia manipulação de energia e não soltava aquilo. Então, o corpo mostrou pra gente por meio de mal-estar, e aí as bruxas antes de nós perceberam que, opa, a gente vai ter que dar um jeito de soltar essa energia aqui, porque a gente tá ficando tonto. E aí que foi surgindo, né? E aí o erro de todo neófito é não soltar essa energia, e aí fica tonto, passa mal, ritual, coisa mais comum. É o corpo falando, ou seja, a natureza mais sabe que nós. E 4, não existe nada de graça, tudo tem seu preço. Achei muito legal, porque ela fala aqui numa outra parte, do tipo assim, achei muito legal quando ela fala assim, a magia nos ensina a acessar fontes de energia que são ilimitadas, mas não existe nada de graça, tudo tem seu preço. Para gerar energia, é preciso gastar energia. Então, depois de um ritual, eu fico muito cansada, acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Não, você está fazendo. Cansa, né? É isso, né? Fazer ritual cansa, porque você está gerando energia para gerar energia, você tem que dá energia, né? Mas tem um segredinho que as pessoas esquecem, que você não precisa, e ela não fala isso aqui, muita gente não fala, que você não precisa pegar energia só de você. Você não precisa pegar só energia vital, né? Você pode muito bem usar dos elementos do altar, de outros elementos, para gerar toda essa energia, e aí você não se desgasta tanto assim também, né? Existem energias de combustível, energias que você pode fazer para alimentar todo aquele processo, e aí você não precisa tirar tudo de você, né? Mas quase ninguém fala sobre isso, mas eu acho o assunto incrível. Mas enfim, por que que eu tô falando tudo isso? Porque o Paulo falou, mas ecologia nada a ver. Não, mas é esse negócio aqui dos 4, eu achei muito legal, porque explica de uma forma muito metafórica, né? A gente entende porque a gente é Kakura, mas quem é neófito não vai entender. Mas, tipo, a gente entende né? Poxa, tá explicando aqui as 4 leis da energia, se você for parar pra pensar assim, né? Muito legal isso. E dá para transformar isso aqui em fundamento.
porque vem da natureza, vem da observação, não vem, né, de vozes da nossa cabeça. Então, achei legal, ela podia ter colocado em tópico, subtítulo, a virginiana, né? Subtítulo. Tudo está conectado. Aí vai, disseca, tal. 2, tudo, pô, lindo, perfeito, né? Mas enfim, a gente tá à frente porque a gente tá se desdobrando nessa leitura, né? Acho que a gente devia fazer um abaixo-assinado e mandar para a editora para pedir para a Elira fazer uma revisão do livro. Quem quer é a Pani, né? Comentada. Isso, aham. Então, eu concordo com o que a Lira falou, mas eu acho que ela meio que é aquele negócio que a gente fala e repete o tempo todo, né? Ela deixa, ela é superficial, né? Ela mostra sem explicar o porquê. É aquele negócio que tu falou, né? Explica, mas disseca tudo o que precisa ser feito. Essa questão de cantar, de fazer cânicos, talvez de fazer o tambor. Isso eu vi que no começo do capítulo ela fez tipo um exemplo, né, do que seria exatamente esse cone de poder e como é que ele funcionaria justamente no coven dela. Mas realmente, quando eu estava lendo e agora a Lira falando, eu não consegui identificar se eu deveria fazer o cone do poder no meio do ritual, no meio do feitiço, ou no final. Ou até mesmo assim, ó, se eu precisaria primeiro, né, abrir o círculo para depois fazer o cone de poder, ou primeiro eu faço o cone de poder para depois abrir o círculo, o que que eu poderia fazer para justamente aprender, sabe? Isso eu não vi. Mas eu lembro agora a Aline falando, eu lembro de uma coisa que ela falou que é muito difícil, principalmente para o começo, para identificar quando deve parar o cone de poder e quando não deve parar o cone de poder. Eu acho que ela talvez tenha colocado, tipo, explicação de outras coisas, enfim, de energia. Aí depois ela fala sobre, não, porque eu não sei identificar, é difícil identificar como é que faz. Inclusive, falando sobre a nota de rodapé também, quase não teve nota de rodapé, pelo que eu me lembro. Teve tipo um ou dois e quase não teve nada. Tipo, foi bem. Eu lembro dos outros que ela fez um textão para escrever, para explicar, e dessa vez eu não senti nada. Mas realmente, daí agora vem a minha dúvida. Eu primeiro abro o círculo para depois fazer o cone de poder, ou primeiro faço o cone de poder para depois abrir o círculo? Aponi, o círculo, o cone de poder é a culminância. Você sabe o que significa essa palavra, né? Então, vou dar um exemplo bem 18 mais, né? Que a gente gosta de 18 mais. A gente transa pra quê? Pra gozar. É a mesma coisa. A gente faz magia pra quê? Pra gozar. O cone de poder é o gozar. O cone de poder é você liberar essa energia. Porque no sexo, você tá lá e põe mão ali, vai, mexe, não sei o que e tal. Tudo isso está gerando energia. E se você não goza? O que que acontece? Bola azul, né? No caso da mulher, fica. E o cara fica com a bola roxa, né? Então, essa energia ela tem que ir para algum lugar. Ela tem que ser liberada. E explicar o cone de poder usando sexo não é nada depravado, porque na verdade é isso, né? É assim que a vida nasce, é assim que a magia nasce, é assim que a energia é liberada. É a mesma coisa na natureza, é a mesmíssima coisa, né? E não precisava nem ser um sexo a dois, pode ser até uma masturbação. O pessoal faz magia sexual e o cone de poder vira ali esse processo também, né? Então. É isso. E quando que é? Então, partindo do pressuposto dessa metáfora, quando que é feito o cone de poder? É antes da preliminar ou é depois, no final de tudo? Exato, entendeu? Então, o cone de poder é a culminância, é o final de tudo para liberar a energia, pronto, está consumado. É quando Jesus morre na cruz. Doutor, é Paulo? Entendi, entendi. Não, tranquilo. Então é meio que um conjunto ali das coisas no finalzinho, né? Na verdade, está consumado.
e suspirando entregou o seu espírito. Aí é que consumou, entendeu? Aí e suspirando entregou o seu espírito é quando a energia foi. É isso. Mas eu queria, na verdade, voltar, não voltar num assunto, mas trazer um assunto que está logo no começo do capítulo e que eu discordo. Que é ali na página 124, o primeiro parágrafo. Ah, não sei se para vocês é 124. Não é Eu tava 124. no meio digital aqui. Entre os mundos? Ele diz assim: o princípio básico da magia é a associação. Ah, conexão. Nossa, tá diferente a sua. É que essa minha versão aqui é a digital que tá no meu drive, porque eu levei os livros físicos já para casa nova. Ah, ela reescreveu esse capítulo todo. Então, aqui, o princípio fundamental da magia é a conexão. Isso tá Qual a diferente. página no teu, Aira? 196. Aqui para mim ele diz é a associação. O universo é um padrão fluido das coisas fixas e separadas. Aquilo que afeta uma coisa, de alguma maneira afeta todas as coisas. Tudo está entrelaçado no tecido contínuo do ser. Sua urdidura e trama são energia, que é a essência da magia. Esse pedaço é muito bom, exceto a primeira frase. É um pouquinho diferente aqui mesmo. Por que que eu acho que a primeira frase não faz sentido? Porque, para mim, a associação, que é o caso do meu texto, a associação, ela pode ser um dos princípios, mas ela não é o princípio básico da magia. E daí, agora, vou puxar um pouquinho para o meu lado, assim, né, o Alex Sanders, ele entende que o princípio básico da magia é o poder da vontade. Sem a vontade, não existe nenhum processo. Então, não adianta a gente pegar uma vela, uma vela, fofinho, uma vela amarela, louro, queimar o louro na vela amarela, se eu não tenho vontade, ele não vai acontecer. Agora, eu não preciso da vela e do louro para conseguir fazer um processo mágico. Então, para mim, a, a primeira frase do capítulo ela me quebrou assim. Perfeito, Paulo. É isso aí. Quando você estava falando, eu estava com ela na ponta da língua, que é vontade. É isso mesmo, né? O princípio fundamental da magia é a vontade. É isso mesmo, né? Acho que às vezes ela viaja, tipo assim, é fundamental ter conexão. Do nada ela, ai, que É, conexão, ai, que legal. eu acho que ela quer ser um pouco poética, assim, sabe? Uma coisa meio. Ai, é a conexão, é a associação, é o não sei o quê. Não é, cara, não é. É a vontade. E quando a gente fala, assim, dentro da tradição, a gente entende o seguinte: o princípio é a vontade, mas os aspectos fundamentais são a vontade, a intenção, né, que estão juntas, o ritualístico e o simbólico, o alinhamento de energias e o poder pessoal e espiritual. Então, esses são os pontos para a gente, né? Claro que algumas tradições vão falar uma coisa diferente da outra. E aí, quando ela fala de associação, para mim ou conexão, porque a conexão é uma associação, na verdade, né? Quando ela fala disso, para mim, ela reduz a uma simpatia. Sabe? Porque a simpatia é isso, é uma conexão. Ah, vou fazer uma simpatia para fulano parar de me incomodar, vou escrever o nome e vou botar dentro do freezer. É uma simpatia. Eu Então, posso ser advogado do diabo? à vontade. Bom, aqui nesse sentido, eu não entendi dessa forma, né? Apesar de entender a questão do simpático e do associado com relação à magia simpática, tudo bem que eu acho que ela não deveria ser colocada como o princípio, mas sim um dos princípios, né? Mas eu acho que o que ela entra aqui na questão de conexão não é a questão de associar uma coisa a outra, mas da consequência de uma coisa que leva a outra, né? Por exemplo, que nem a Lilian estava falando, o fato de a gente jogar o lixo fora não significa que está sendo jogado fora, ele só está sendo colocado em outro lugar. Então, existe uma conexão entre o nosso lixo e o impacto ambiental. E do mesmo jeito, vai ter uma conexão entre a magia que a gente faz e o impacto que ela vai reverberar no universo
seja com um objetivo específico, seja com uma coisa mais generalizada. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, e não a questão de um princípio de a gente precisa associar ou se conectar com as coisas parecidas para fazer a magia acontecer. Eu acho que essa interpretação ela corrobora com os próximos capítulos, onde ela vai chegando nesse ponto, né? A Poni. Não, desculpa. É que eu tava pensando aqui, essa parte que ela falou em questão do que o Nixus explicou agora, não faria um pouco de sentido referente à verdadeira lei da eclipse que a Lilian já tinha explicado? Também, tipo, não que essa seja a explicação da lei tríplice, mas ela faz um pouco de paralelo com isso também. Não seria também? Sim, tudo tá conectado, né? O que você faz vai reverberar, né? Eu acho que é isso. Sim, com certeza. Até porque o cone de poder é a culminância do que você vai entregar para o universo. Então, assim, se eu desejo. E ela fala uma coisa, né? Que o cone de poder é o fim do desejo, né? E o Paulo falou no começo lá, a magia é acessar a vontade e agir sobre essa vontade, manipular a energia sob vontade. E o fim do desejo é quando você joga ele para o universo. Então, sim, tudo que você fizer vai ter uma consequência. Por isso, a Ponique tem aquela nota de rodapé que fala assim: todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo alinhado, porque se tiver alguém usando o cone de poder para um fim pessoal, é antiético. Essa pessoa está sendo antiética, né? Mas eu acho que o máximo que pode acontecer é não funcionar também. Eu associei muito essa parte. No começo eu entendi da forma que o Nix falou também, mas eu concordo com algumas coisas que o Paulo também falou. Mas quando eu li, eu associei muito ao princípio do mentalismo, por exemplo, lá do hermetismo, que eu estou relendo, né, o Caibalion, uma versão comentada, que deveria ser esse livro comentado, para explicar tudo. É E aquele daí o cara. vermelhinho, Não, é um azul, é o da capa azul. que é o daquela filósofa, não? Vixe, Da tem que, Nova tem que Acrópole? olhar. Não, não é não, é não, é não. É de outro cara aí, só que é uma leitura chata. Mas enfim, só sei que quando ele estava explicando, ele falou bem essa parte que vocês estão falando aí, de que justamente se uma mente está, o que a gente vibra, o que está ali na nossa mente, ela vai se alinhar com o todo lá, né? Já que o todo é mental e a gente faz parte do todo, e daí uma cagadinha que a gente faz aqui interfere lá, uma vibração mais positiva vai interferir também. Eu acho que por isso, realmente, essa parte de conexão eu enxerguei dessa forma, como o Nix falou. Mas eu também concordo com as coisas que o Paulo falou, assim, eu acho que fica meio dúbio porque a gente perde a noção do que é que ela quer dizer, né? Pela falta de explicação. E daí eu vou externalizar aqui uma coisa que eu escrevi no chat, que para mim está dando a impressão de que isso é um diário dela. Assim, não é um livro para ensinar alguém sobre o beabá da bruxaria. É como se fosse um diário, porque ela conta tanta experiência dela, o sentimento dela, e como o clã dela faz, e como ela aprendeu, e blá, 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 que acaba sendo mais um livro de experiências. E daí só entende quem já tem um mínimo conhecimento. Quem lê zerado se perde, realmente. Se perde. E não é à toa que eu demorei tanto tempo para ler esse livro. Demorei uns 5 anos para poder ler esse livro, porque eu pegava ele, olhava e disse, não estou entendendo nada, não sei o que é isso, pula. E depois, quando eu comecei a entender, também achava meio chato. E daí, tô lendo aqui com vocês, mas é aquilo, eu já tô me libertando das críticas, eu só quero fluir agora, o que vier é lucro. Flui, porque a energia flui em espiral. Ela tá falando aqui. Cara, eu achei muito legal essa, essa frase que ela coloca aqui. Eu achei muito legal. Tem muito mistério nessa frase, que é acender uma vela é criar uma sombra. Achei muito legal. Dá pra gente tirar muita coisa, né, disso. Porque eu pensando como professora, né, tutora de Wicca.
Acender uma vela é criar uma sombra, ou seja, existe uma das interpretações da palavra aluno significa sem luz. É péssimo. Mas, e aí você vai acender uma vela, né? Você vai trazer, então, o conhecimento, a luz para essa pessoa. E aí você cria uma sombra. O que que significaria isso, né? Metáfora, várias coisas, né? Você cria uma sombra, isso significa que o aluno é uma sombra do seu mestre? Ou ainda, isso significa que a partir do momento que ele tem acesso à luz, ele também tem acesso às suas trevas pessoais, e aí uma coisa não existe sem a outra. Quando você acorda, você se depara com os dois lados da moeda, uma vez que você acessa os mistérios da bruxaria, uma outra forma de ver isso. E aí, sei lá, eu fiquei viajando nessa frase, assim, eu achei muito legal. Dá para ser aplicada em muitas coisas, né? E eu acho legal isso, quando a gente pega fenômenos da natureza e traz para como fundamento para nossa bruxaria, né? Então é interessante. A gente tem algumas tradições que são mais voltadas para essa questão das sombras, né? Acho que a própria TCS, ela pega isso, né? E no caso da tradição alexandrina, o segundo grau, quando se entra no segundo grau, o processo é totalmente voltado para as sombras, que é uma coisa que não tem na gardneriana. A gardneriana, ela é um pouco mais não tão voltada, assim. O processo do segundo grau na tradição alexandrina é totalmente envolto no trabalho é, de entendimento das sombras, das próprias sombras, do que é estar no meio das sombras, de como é trabalhar com os deuses sombrios, de como é entender esse processo, qual é o entendimento de Aradia, do porquê Carnena e etc. Tudo aquilo é o processo do segundo grau. Primeiro, a gente entra num entendimento básico do que é. Daí a gente vai para o primeiro grau, se trabalha com o alto. Depois se trabalha com o baixo. Para daí conseguir entender que quando eu estava em cima, eu estava com a luz, e o fato de eu ter a luz fez com que houvessem sombras em outros lugares. E aí que a gente mergulha dentro daquilo. Legal, né? Nutriluna, por coincidência, não tinha conhecimento disso, né? Nutriluna, por coincidência também, não existe coincidência, né? Nutriluna, a gente tem aulas de shadow work no segundo ano também. Não é no primeiro e não é no terceiro, porque no terceiro você já tem que saber fazer isso, é no segundo ano. Então é, tipo, interessante saber. Mas Nutriluna é uma das últimas aulas, é um dos últimos temas do segundo ano. Porque se eu achei, né? Eu achei que se colocasse logo no começo do segundo ano ia ser muito pesado. Mas já teve pessoa pedindo para que essa aula fosse para o começo. Mas a pessoa também não está mais entre nós, então, tipo. No nosso caso, não é bem um ano, né? Depende muito da relação entre aluno e professor, digamos assim, né? Porque primeiro tem um período de dedicação, depois tem um ano, de um ano e um dia a 2 anos, né? A dedicação. Depois disso, entra na primeira iniciação. Esse período da primeira iniciação, ele é pelo menos de um ano, mas tem gente que levou 3, 4, 5 anos para chegar lá. O segundo, tem gente que está no segundo há uns 10 anos e até hoje não foi pro terceiro. Só que o segundo, Eu não fui pro terceiro. Eu não fui pro terceiro. ele é totalmente voltado para isso. Do primeiro ao último dia, é totalmente voltado para esse entendimento. A pessoa tem que estar bem centrada, assim, para ela conseguir entrar no segundo grau. E tem que estar com a terapia em dia, viu? Nossa, como ajuda a terapia, gente! Façam Eu fico terapia. feliz, eu fico feliz que eu Não, estou começando a minha terapia sem acessar o 1 e o 2 já direto, porque daí pelo menos a minha terapia já está em dia. não, Mas faz realmente, terapia, já faz é a terapia melhor coisa. antes da dedicação. Porque entrou na dedicação, o processo já começa a mudar na mente da gente, né? E daí a gente só vai indo
pra dentro, assim. É um processo de auto. É a primeira lei, né? Conhecer a si mesmo. Então, Nixius. Mas vocês estavam falando desse negócio de acender a luz e tal, vocês estavam falando de shadow work, mas realmente é uma metáfora que atinge uma quantidade tão grande de coisas, porque engraçado que, apesar de eu ter ouvido essa metáfora várias vezes, quando eu estava lendo agora, minha cabeça não foi para isso. Ela foi justamente para a questão de correspondência, né? O sentido de conexão que eu estava falando ali. Foi muito no sentido tipo, beleza, você está acendendo um fogo aqui, mas você está criando uma sombra lá. Do mesmo jeito, assim, é claro que eu vou dar um exemplo muito mais fantástico do que real, mas imagina um personagem de RPG com uma magia desejo, desejando, sei lá, é, banir um exército de mortos-vivos ou um grande demônio lá que está assolando uma região. Só que ao fazer isso, ele não escolheu bem as palavras dele e levou aquele ser para outro lugar. E às vezes é um lugar que vai fazer muito mais estrago. Às vezes aquele ser estava contido ali naquele local, estava fazendo uma destruição tal, beleza? Mas tinha algum propósito dele estar ali. E eu entendi nesse sentido, de você fazer a magia, direcionar toda aquela energia. Só que a partir do momento que aquela energia vai atingir aquele ponto, você pensou nas consequências daquilo. Quais são as consequências daquilo? Porque ela vai. Lembra, a gente sempre fala que a magia vai usar o caminho mais curto, né? E ela vai fazer o que você precisa. Mas a que custo? Quais as consequências dos seus atos? Se não pro seu objetivo, por meio. Eu pensei nesse sentido. Não, e eu sempre penso nisso quando eu vou fazer qualquer tipo de feitiço, porque as consequências podem ser muitas, 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 muitas. É muito interessante como pode voltar para te morder, né? Tipo, depois, assim, mas não no sentido ruim, não é tipo, ai, medo de fazer magia. Não, mas é que, tipo assim, vamos supor. Ai, sei lá, gente, tem mil exemplos, né? Aquele que a gente sempre fala, né? Ai, quero ganhar dinheiro. Aí uma pessoa morre, você ganha herança, né? Aquele que a gente sempre fala, né? Mas até coisas bobas, do tipo assim, ah, eu quero uma promoção para ganhar tanto. Aí você consegue, mas tipo, a sua promoção, você vai ter que trabalhar mais. E, tipo, não era bem o que você queria, você só queria a parte do dinheiro, você não queria a parte de ter que trabalhar muito mais, né? E você tirou a promoção de uma pessoa que estava estudando há 5 anos para conseguir aquele cargo, e aí você só queria a promoção porque você queria, mas aí uma pessoa já estava na linha de carreira bonitinho ali para entrar ali por mérito, e aí você, sei lá, dá para a gente entrar em várias vibes aqui, né? Mas, enfim, também nada Você impede, né? sabe que eu não. Agora, nesse teu comentário, me trouxe uma coisa que eu já ouvi na terapia. Que eu sou uma pessoa que não gosto de não ter controle sobre as coisas. Eu preciso ter controle para saber que tudo anda conforme aquilo que tem que andar. E talvez por isso eu seja uma pessoa que não seja muito fã de feitiço, porque eu não consigo controlar exatamente o fim. Eu consigo controlar o processo anterior Você não consegue controlar os e o meios desejo. pelo qual aquilo vai acontecer, né? No Mas shadow sabe work qual aí. que é E o até melhor consigo. feitiço para você que gosta de controlar? Eu vou dar a minha experiência própria. O melhor feitiço para você que gosta de controlar os resultados e o meio como eles vão acontecer é feitiço por escrito, é feitiço de carta, feitiço de magia de papel, que é aquele que você escreve, de fato. É aquele que você descreve a situação. Tipo assim, eu já agradeço por isso que vai acontecer assim, assim, assado. Você escrevendo, vai ser assim, assim, isso vai acontecer dessa forma. E quando isso estiver acontecendo, eu vou sentir X, Y, Z. E quando eu estiver sentindo isso, eu vou estar. Eu já estou muito feliz porque eu já sinto isso acontecendo agora, nada no futuro, né? E aí, feitiços por escrito são legais
porque você consegue controlar como eles vão acontecer. E aí, por exemplo, eu tenho ótimos exemplos de coisas que aconteceram comigo, que é isso. Talvez Foi. agora eu Tipo, goste de tipo feitiço. teu marido. É. É. Ah, ok, tá. Show. Mas, gente, eu achei incrível isso, porque literalmente foi uma análise que o Paulo fez, que contribuiu pro Shadowwork dele, quando a gente tava basicamente falando disso. Isso é muito incrível. Não Isso é muito existem legal, o coincidências. Clube do Livro, né? Quê? Não existem coincidências. É. Apenas Isso o que é muito inevitável. legal do livro, porque daí a gente começa a debater sobre coisas que acho que sozinho a gente não faria essas reflexões, né? Pô, aproveitando também falando sobre essa questão do feitiço, e o feitiço por escrito, aí agora eu quero fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho do livro para a Elira sobre essa questão do feitiço por escrito. Quando depois tu termina de escrever tudo, tu chega a guardar em algum lugar ou tu vai lá e queima no caldeirão? Tu Excelente guarda, né? pergunta, e eu acho que não foge nada do tema, porque é sobre a Hum. culminância, né? Qual é a culminância? Aí depende do gênero da escrita. Ai, gente, a professora! Depende do gênero textual. Por quê? Se você está escrevendo uma carta, qual o objetivo da carta? É que ela entre no envelope e ela seja enviada, correto? Correto. Então, se for uma carta endereçada a uma divindade, por exemplo, né? é, Se você está pedindo isso para uma divindade, em formato de pedido, aí é uma carta. E aí você tem que colocar no envelope e você tem que jogar ela para o universo. Então, você vai num lugar que está bastante vento e numa ponte, por exemplo, e joga. Agora, no meu caso, eu tenho um caderno de manifestações. Então, o caderno é feito para isso. Ele é um caderno de manifestações. O que isso significa? Que tudo que eu escrever ali vai se realizar, porque ele é muito. Entende? Que ele foi criado com esse intuito. Então, ele é tipo assim, quem assistiu Once Upon a Time, né? Ele é aquele caderno que o cara vai escrever e vai se realizar aquilo ali. Então, ali eu só escrevo o que eu tenho certeza absoluta que eu quero que aconteça exatamente daquele jeito. E aí eu criei esse caderno de manifestações e aí eu deixo ali. Qual o gênero textual desse caderno? É mais próximo de um diário, porque daí faz sentido que aquele papel continue naquele caderno, que não seja rasgado, que não seja jogado no caldeirão por fogo, entendeu? Para mim, tem pessoas que trabalham diferente com fogo, tá? Mas para mim, o fogo não é a melhor combinância para feitiço, em alguns casos, dependendo do feitiço. Porque o fogo destrói. Então, dependendo do feitiço, eu não jogaria no caldeirão de forma nenhuma. Entende? Tu, Por tu, exemplo, agora Ostara. Agora Ostara, não jogaria nenhum feitiço no caldeirão. Porque é plantio. Você não joga fogo na plantação que você está querendo, né? A terra fica infértil. Então, não é sempre que dá para a gente usar fogo, né? Então, o, nem tudo tem que queimar no caldeirão, entendeu? sim. O fogo eu acho que poderia ser usado, por exemplo, quando tu quer banir alguma coisa, entre aspas. Tipo, eu Perfeito. quero banir tal coisa. Escrevo no papel, Isso, taco fogo, vai isso, embora. isso. Beleza, Eu acho. acho Entendi, que entendi. é mais assim. Para mim, faz muito sentido dessa forma. Ou quando você quer forjar algo, aí o fogo forja, né? Aí é legal também. Algo que passa pelo fogo e não se destrói. Você está forjando aquilo, né? Então, papel, por exemplo, não é o caso. Vocês estão falando desse negócio de carta e tudo mais, e me veio uma coisa que geralmente eu faço todos os anos, que é fazer uma espécie de painel de visualização com os desejos que eu tenho para aquele ano, só que eu faço sigilação. Né? Eu sempre coloco um sigilo atrás do painel, faço os Beregnite e faço dessa forma. Só que para mim, a intenção daquilo, ela vai funcionar com reafirmação, né? De pegar todo dia, pensar naquele negócio e dessa forma. Como que isso entraria na questão? Porque é ser um cone de poder construído? Excelente pergunta também. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. A frase ou a imagem do negócio fica na frente e o sigilo fica atrás? Sempre deixa o sigilo escondido.
Faz sentido? Então, O como sigilo eu porque aprendi, assim, o sigilo é para você trabalhar, o sigilo é justamente para que ele entre no subconsciente e substitua o consciente. Então, na verdade, teria que ser o contrário. Na teoria de sigilo, você deveria olhar para o sigilo e esquecer o consciente. isso sempre foi uma coisa que eu tive muita dúvida, porque quando eu aprendi que existiam dois tipos de sigilo. Aquele que você visualiza ele e reafirma visualizando, e aquele que vai ganhar poder conforme você esquece. É, Então eu fazia normalmente é isso, normalmente esse sigilo é isso, segundo. porque ele entra no subconsciente. Tipo assim, a imagem é mais fácil de entrar no subconsciente e fazer o caminho do que o que você quer. Por quê? Porque a frase ou a imagem do que você quer reforça a falta, reforça que você não tem aquilo. Então, toda vez que Uhum. você olha para aquele mapa mental, mapa visual, não sei o quê, você lembra que você não tem aquilo. E aí vai reforçar que você não tem aquilo. E aí vai contra, por exemplo, acho que alguma lei que fala no Caibalion, eu não lembro agora, eu não li ainda, né? Mas tem alguma coisa no Caibalion que fala sobre isso, que tipo, você não pode reforçar a falta. Você tem que Sim. fazer o caminho oposto, que é não desejar o que você não tem, Uhum. mas vibrar naquilo que você já tem, entendeu? Para você ter o que você. Enfim, é um bagulho assim, entendeu? Tipo. Tem várias leis, na verdade, né? É Ah, isso. Então, porque daí, se você reforça que aquilo tá faltando, toda vez que você olha para aquilo. Porque daí você olha e você fala assim: isso aqui eu ainda não consegui ainda. Entendeu? Normalmente, na teoria de sigilo, o pessoal faz o inverso, deixa o sigilo aparente e esquece do que foi inicialmente quisto. desejado. É. Eu acho Mas que faz a totalmente pergunta que não sentido. quer calar: tudo que você colocou deu certo? Algumas sim, outras não. Então, aí é isso, o sucesso será a sua prova. Às vezes a gente tá falando aqui, mas você fala assim: não, mas tudo, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, entendeu? E sei dizer, muito do que não deu certo foi porque eu não me esforcei para fazer. Então, tá vendo? É isso, né? Acho que. Mas realmente faz muito sentido isso, até porque, é, assim, talvez eu tenha feito da forma errada, eu fazia todos os anos isso, e esse ano, para mim, apesar de ter feito no começo do ano, perdeu um pouco do sentido para mim, sabe? Não é necessariamente que perdeu o sentido, eu também não tinha. Eu cheguei num ponto que eu não estava tendo tempo nem para pegar o meu planner e olhar todos os dias para aquele painel. Então acabou se tornando uma coisa assim, trivial, uma coisa que está lá, mas que não tinha sentido nenhum, né? E talvez eu acho que por ter colocado muita coisa, a energia foi um pouco dispersada, né? Acho que também a questão de concentrar, né, não trabalhou muito nisso. Mas a gente poderia, por exemplo, voltando à questão da pergunta, poderia então dizer que é um cone de poder que vai se construindo, ou todo dia é um pequeno cone de poder? Olha, Assim, suponhamos que eu esteja fazendo certo. se for aquele sigilo que você queima, é aquele cone de poder que criou, gerou, lançou, né? Agora, se é um sigilo fixo, por exemplo, é um símbolo que você vai usar para sempre. Por exemplo, eu tenho um sigilo de foco, porque eu tenho TDAH, então eu criei um sigilo de foco. Então, toda vez que eu preciso de foco, eu pego esse sigilo, copio ele do meu livro das sombras e desenho ele num post-it e colo ele no lugar que eu estou trabalhando ali no momento para que eu tenha aquele foco, eu fico olhando para aquilo. Uhum. E eu sempre vou usar aquilo pro resto da minha vida. Então ele não tem uma culminância. Tem sigilo que não tem culminância. Tem sigilo que Uhum. ele evoca, é como se fosse um elemental. Ele, Entendi. assim, Tem um falando a nome para linguagem de isso. RPG que você vai entender, né? O mago, ele não tem o poder de invocar um elemental, que ele fica lá por um tanto de tempo e Uhum. em algum momento ele sai dali, mas ele tem o poder de invocar aquele elemental sempre que ele quiser. Então, é a mesma coisa. Ele vira uma forma de pensamento, ele vira um elemental, ele vira uma invocação
Um que você servo coloca ali, ó. astral. Isso. Eu invoco o foco. E aí você coloca lá, foco escolhe É você. tipo E aí energia aquilo, de né? egrégora pessoal. Então ele não tem uma culminância. Ele só existe ali naquele momento. Agora, tem alguns que têm culminância. Depende do objetivo do sigilo, né? Depende do para quando você quer aquilo, como você quer aquilo. Eu acho que dá para a gente trabalhar no seu mapa mental até de outras formas. Por exemplo, colocar data limite para aquilo. Porque A gente daí não conversa tem. muito sobre isso. Não tem como, entendeu? É isso, tipo, colocar deadline pro universo e para você, sabe? Mas E, essa dúvida me veio porque, por exemplo, existem alguns feitiços, rituais, etc., que você não vai fazer em um dia, mas em todos os dias você vai ter um ápice. E a minha questão é essa. Esse cone, ele vai se acumular. Não, eu acho que ele se acumular, ele se em acumula quando algum você momento abre. tem a culminância. Por exemplo, magia de Sim, velas que dura 7 dias. Por exemplo, aquela que todo dia sim. você acende no mesmo horário, tal, e É, mentaliza e tal. Em algum momento vai ter a culminância. A culminância, nesse caso de feitiço de magia de velas, é quando a vela apaga, quando acaba. então ela vai. E a consciência dela, a energia fosse se acumulando, se acumulando, se acumulando. E ela só Isso. realmente é liberada no final. Exato, só é liberado no final, exatamente. A minha dúvida era a seguinte: a gente tá mandando uma flechinha todo dia pro mesmo lugar, ou a gente Não, tá na verdade fazendo você um não tá bolão mandando, para você tá mandar? forjando a flecha. Você tá forjando a flecha, você não tá mandando ainda. Perfeito! Perfeita analogia. É, especificamente sobre essa questão do deadline, né, de colocar um deadline, sim, coloque sempre um deadline. Por exemplo, né, quando eu saí do seminário em 2010, eu coloquei alguns objetivos na minha vida, né, e botei datas específicas. Específicas. Muito. A última coisa que eu tinha era a minha mudança para cá. E a minha data específica era até 31 de dezembro de 2024, porque eu queria começar 1º de janeiro de 2025 aqui. E é exatamente o que aconteceu. A minha data, o meu último desejo, o meu último processo, o meu último objetivo, eu atingi alguns meses antes, mas eu atingi antes do meu prazo. Então, botar um deadline funciona. Eu não sou muito de fazer planejamentos de ano, né? Aquela coisa, para o próximo ano eu vou fazer tal coisa. Não, eu acho que é, a gente pode fazer tal coisa, pode ser menos de um ano, pode ser muito mais de um ano. São processos de. E aí a gente vai lembrando daquilo e vai jogando de novo, né? E vai pensando novamente, agindo novamente para aquilo, até que culmine em alguma coisa. Sobre o caso de banir o papel, eu queria até falar na hora para não ter que voltar depois. É uma questão de transmutar, né? O fogo transmuta as coisas. E aí, no sábado passado, agora, a gente estava fazendo o sábado equinócio de outono, e aí a gente tinha que escrever uma única palavra, não podia ser mais de uma palavra, era uma única palavra no papel, que era aquilo que a gente queria que ficasse para trás, né? Que era o fim, né? Aquilo que caiu da árvore que eu não quero mais, porque agora tá vindo o inverno e tal, e depois vai renascer algo novo. E eu não precisei nem pensar, né? A minha foi assim: precisa uma palavra para ficar no passado. Pau. Foi batata, né? E aí todo mundo escreveu e segura aquilo e tal, não sei o quê. E aí foi, fizemos tudo. O cone de poder vai ser para aquilo, tá. E aí joga no caldeirão. A gente botou tudo na mão do High Priest ali. O Lord Alexan pegou e tal e soltou no caldeirão. E a gente tem um caldeirão que é uma coisa monstruosa, né? Quando ele soltou aquilo no caldeirão, explodiu o caldeirão. Foi, foi assim, não, eu não sei nem explicar, assim. Ele soltou como se tivesse alguma coisa junto, pólvora ou algo assim, simplesmente explodiu e subiu assim, acabou-se. Então o fogo é ótimo para banir e ele funciona realmente. Acho que a Bruna quer falar.
Oi. Só para complementar, isso que o Paulo falou, que vocês estão falando sobre a questão de colocar um prazo, para além do prazo, tem também a questão de que sua energia, dependendo do tipo de magia que você fez, dependendo do tipo de sigilo, se foi um servidor ou um elemental que você criou, se você não colocar um prazo, essa energia vai estar sugando, quer dizer, esse ser vai estar sugando a sua energia e lhe, né, te enfraquecendo de alguma forma. E isso eu queria até puxar um gancho aqui para a parte do livro que a Starhawk fala sobre que a magia, cadê? A magia nos ensina a acessar fontes de energia que são ilimitadas, infinitas. Mesmo assim, não existe nada de graça, tudo tem seu preço. Para gerar energia, precisamos gastar energia, né? Não podemos receber sem dar. E daí o que acontece muitas vezes, principalmente para quem está começando, o pessoal começa a fazer feitiços, começa a gerar energias e não percebe que isso está lhe enfraquecendo, porque você só está tirando, tirando, tirando de você e você não está se reenergizando, você não está se aterrando, você não está, sei lá, fazendo o mínimo um banho de ervas para pegar pelo menos essa energia de outros seres. E isso é algo muito sério, porque não é à toa quem começa a estudar sobre os bruxos aí do passado, tem muito bruxo magão aí, fodão, que morre de doenças bem esquisitas. Então, vai saber se uma doença esquisita dessa não foi porque a pessoa estava ali sendo sugada aos pouquinhos até uma hora que. E morre cedo, às vezes. Então, assim, a gente tem que ter também essa noção e essa responsabilidade de que a gente precisa cuidar do nosso corpo, não só da mente. A gente fala muito da mente, né? Quando a gente fala de bruxaria, para não enlouquecer, mas a gente tem que falar do nosso corpo também. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que reforçar nossas energias, a gente tem que estar completamente bem, porque é daí que vai se tirar o poder para se usar na magia. E a Aiden, acho que chegou a comentar hoje também que a gente pode puxar esse poder de outras coisas. A gente pode puxar de plantas, a gente pode puxar de cristais, a gente pode puxar dos elementos, né? A gente tem aí o fogo para isso, a gente tem a erva para isso, mas muitas vezes a gente está sugando a gente e nem percebe, né? Se vocês quiserem complementar sobre isso. Eu É, vou No complementar caso dizendo que já volto vou ali fazer uma fogueira. Então, rapidinho, no caso de um mapa mental, vamos supor que o mapa mental fica sempre visível, né? O pessoal adora fazer vision board. Ó, por quê? Se não tiver uma vela alimentando esse vision board, meu bem, ele vai estar se alimentando do teu fracasso. Entende? Porque é isso. O vision board, ai, que lindo lá, as coisas que eu quero pro meu ano. Aí eu olho e toda vez, puta, ainda não consegui, né? Puta, ainda não consegui, né? Puta, ainda não consegui, né? Dararararara. Entendeu? Aí depois tá tudo doido da cabeça, só por quê, né? Então é isso, no caso, se o seu vision board é aberto, visual, que fica à vista, tinha que ter Ele uma não vela fica, intermitente ali, alimentando ele aquilo. só fica aberto quando eu quero que ele fique aberto, né? É menos Ele só vai mal. fazer. Menos pior. Dependendo de como você Normalmente, tiver, você não deve nem abrir ele. Tem dia que você nem deve abrir. Você não abre. Naquele dia você mas não abre. eu tinha feito mal de colocar ele no meu bullet journal. Então eu abria independentemente, porque eu precisava olhar o que eu precisava fazer, né? É. Mas, gente, faz total sentido. Eu não tinha pensado dessa forma e vocês explodiram minha cabeça. Agora, uma outra coisa rapidinho eu acho, para otimizar nossa vida, tá? Para fazer valer aqui na Terra, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um objetivo no ano, um foco. Ó, esse ano eu vou realizar isso. As outras coisas, claro, eu vou realizar também, mas acho que tem que ter um foco por ano. Tipo assim, esse ano eu vou fazer isso. Pelo menos um. Que se você não tiver nenhum, pô, passou o ano, você não realizou nada, cara. Sabe? Acho que tem que ter pelo menos um. Pelo menos um que você fala, ó, esse aqui eu vou fazer. Entendeu? Todo ano eu acho que a gente tem que ter pelo menos um foco, assim, um foco. Esse ano tem esse foco, sabe? E esse foco não necessariamente precisa ser algo material, não. Pode ser algo para Isso, pra sua evolução mesmo, né? isso. Espiritual. O meu objetivo desse ano é deixar de ser trouxa. Mas assim, eu achei engraçado porque geralmente eu tenho muita. O Paulo fala que eu não gosto de fazer feitiço. Eu já gosto porque toda vez que eu fiz,
Eu tive um resultado assim, excepcional, mesmo que não tenha sido do jeito que eu queria, né? Mas dava para ver que o resultado estava acontecendo. E os painéis foram os únicos que nunca me deram resultado nenhum. Corta, E eu, hum? corta. Esquece E o painel. eu fiquei esse ano eu desisti. Eu percebi que nos últimos 2 anos eu tinha feito mais por impulso do que por realmente ter uma necessidade. Mas eu fiquei pensando, gente, por quê? Mas eu queria entender o porquê, não só o. Não tá funcionando, não vou fazer. Por que não está funcionando? Eu tenho muito esse problema do porquê, né? Mas é isso, gente. Obrigado. Já ajudou bastante. Eu achei muito interessante essa questão do cone de poder estar sendo forjado durante o período que a gente está fazendo feitiço com vela. Eu nunca tinha pensado dessa forma e eu acho que isso acrescenta uma camada muito boa, principalmente na hora de trabalhar. Na verdade, assim, né? O feitiço com vela, feitiço de cordas também, né? O feitiço de cordas, ele tem o mesmo processo, faz 9 nós. Então, cada dia tu vai tirando um. Então, né? Eu fui montando ela e daí eu vou tirando para que ele chegue no seu ápice. Tem alguns tipos de feitiços que são assim, né? De repetição e aí o ápice é o fim. Eu acho que uma boa para o Nixus, já que esse quadro teoricamente não deu certo, seria fazer a carta, talvez. De explicar direitinho tudo que tu queres, talvez, para o ano. Isso, Amiga, tem várias formas, várias formas. pois Depende é, do que então, ele é quer. uma delas. Porque, às vezes, o que ele quer é tão mais fácil de uma outra forma. Porque, assim, cada desejo combina com tipos de feitiços, sabe? Uhum. Tipo assim, feitiços de. Ah, eu gosto muito desse assunto, mas dá muito manga. Mas, por exemplo, dá aí um feitiço qualquer aí, dá um Saúde. exemplo. Ah, sei lá, é para tirar a procrastinação. Pronto. Tá. Feitiço de Enfim. procrastinação, a necessidade, né, de tirar a procrastinação combina muito com sigilo. Porque tanto a procrastinação quanto o sigilo são coisas estáticas. Então, tipo assim, para procrastinar, para parar de procrastinar, eu preciso de uma energia que fique tão pesada quanto ela. Tipo assim, eu tenho a procrastinação aqui e eu tenho um negócio aqui também, que tipo negativa, entendeu? É aquela, tipo, negativo com negativo dá positivo. Isso. Aí, pensando um que não tem nada a ver. Por exemplo, um feitiço que não tem nada a ver para procrastinação. Jogar no caldeirão, na minha opinião. Por quê? Porque não resolve. É tipo assim, é tipo você ir na academia um dia e falar, nossa, eu tô muito fitness. Você foi um dia só, entendeu? Então meio que não Significa vai que perdurar adiantar, e não vai porque durar. foi uma solução muito imediata por uma coisa que é eterna. Entendeu? Então, depende muito do que a pessoa quer, combina com alguns feitiços e não combina tanto com outros, na minha opinião. Eu acho que é aí que o iniciante se perde. Eu acho que é aí que a pessoa que começa na magia se perde e fala, não tá dando certo, não sei o quê, porque escolhe uns feitiços que não são muito compatíveis com o que ela tá querendo, sabe? Eu acho que é aí que a pessoa se perde, porque tudo é queimar caldeirão, não é bem assim. Mas eu acho que isso é um pouco culpa da internet, É, total. né? Porque tu vai passando o TikTok ali, ou o Instagram, e aparece de 100 vídeos, 30 são de feitiço, de simpatia, de não sei o que. E tudo acenda uma vela, não sei o que, anote e queime lá. Mas às vezes Para não tem mim, nada todos eles aqui, eu vou aqui. queima no caldeirão que você quer. Então a internet acaba trazendo isso pra gente, né? Mas É, eu acho um pouco. Desculpa, Nixos. Mas eu acho que, além da questão da internet, essas questões como cada tipo de feitiço vai ter uma forma de ser feita. Eu, pelo menos dos livros que eu já li, eu também não vejo explicando dessa forma também. Eu acho que é aquela questão que a gente já tinha conversado antes, talvez com o Coven, com uma iniciação, com umas aulas, né? Eu não digo nem curso em si, mas eu digo com alguém te ensinando, te dando uma mentoria
talvez seria um caso ótimo para a gente poder aprender, porque, tipo, eu li alguns livros já, tudo bem que não foram muitos, né? Mas eu nunca cheguei a ver essa questão, tipo assim, ai, cada feitiço, nem a Lina me explicou, cada feitiço tem a sua forma, que seria melhor, sigilo, com uma coisa pesada. Isso eu não cheguei a ver em lugar nenhum. E Mas nenhum grupo de tutoria vai te ensinar isso também. assim, é que é um assunto que não é um assunto iniciante, né? O assunto iniciante é o quê? O que que são os instrumentos? O que que é roda do ano? O que que é energia? Isso são coisas de iniciantes. A forma como eles funcionam, um livro bom para isso é o do Stuart e da Janet Farrar, que é Feitiços e como eles funcionam, que agora foi traduzido para português. Ali eles falam várias coisas, né? De como funcionam os feitiços, por que usar isso para cá, por que usar dessa forma, por que fazer aquilo, mas não são livros Nossa, eu nem sabia que esse livro iniciantes. existia. É um livro bem bom, é um livro Legal. antigo já, eu acho que da década de 80, só tinha em inglês e foi traduzido agora pela Ardani. Vale a Ah, pena. eu tenho vontade de lançar aí um curso de magia mesmo, pra gente falar sobre essas coisas, né? Mas eu não dou conta nem de editar todos os podcasts que estão na fila, né, gente? Eu sou uma Eu, só. Tá? eu acho que tem aí um treinamento de tarô que tá atrasado. Tem também, tem também. Mas isso que a Diana tava falando dos feitiços me lembrou uma frase de Magic, que diz que aquilo que não pode ser destruído deve ser confinado. E eu acho que entra no sentido de, tipo, aquilo que é algo que, por mais que, por exemplo, a gente tá falando da procrastinação. Vou fazer um feitiço. Ah, vou fazer um feitiço de banimento. Vai, vou banir a procrastinação. A gente vai estar destruindo uma coisa que está permanente ali. Não, a gente tá, não é uma energia que vai se dissipar fácil. Então, a gente confina aquilo com algo que ela falou que vai neutralizar. Eu acho que faz total sentido. E aquilo que a gente consegue resolver com um pum, né? Vamos lá e bum, a gente faz um bum. Perfeito. Nossa, é Eu muito acho bom para a minha cabeça. para procrastinação, talvez também funcionaria alguma coisa no sentido de feitiços repetitivos. Não só o sigilo que ele tá ali, mas porque o sigilo ele vai te trazer o quê? Daquele momento ele vai funcionar para aquilo ali. Ele é pontual, né? Agora, se eu quero banir de vez a procrastinação, um feitiço normal, transmutar, aquilo ali, não vai funcionar. Então, talvez um feitiço diário, né, com vela, talvez o feitiço de corda, talvez a escada da bruxa, esses feitiços que são repetitivos, talvez eles tenham algum É. efeito melhor. Ou simplesmente você trocar um hábito por outro, né? Ou você trocar a recompensa, Substituição. É. né? Uhum. Tipo, às vezes nem é feitiço, né? Ai, gente, é aquela, né? O melhor feitiço é aquele que não precisa ser feito. Às vezes você só precisa trocar um hábito por outro, né? Por exemplo, eu percebi que eu tava pegando muito Uber, e isso acaba o cartão de crédito, né? Acaba o cartão de crédito. Aí que eu pensei, eu tô fazendo Duolingo, e aí eu falei assim, não, eu só consigo fazer o Duolingo se eu estiver esperando o ônibus. E aí eu falei assim, enquanto eu estiver esperando o ônibus, eu vou fazer o Duolingo. Pronto. Mata dois com uma só. Eu tenho recompensa e eu tenho um melhor hábito, né? Então, assim, tá dando certo. Aí é isso. Às vezes a gente só precisa tomar vergonha na cara também, né? Fato. E Bom, então a gente falou e não falou de várias coisas, mas eu acho que a gente falou, assim, de várias coisas do livro, assim, né? Paulo, você ia falar? Pode falar. eu só ia falar que eu acho que agora eu tive uma outra epifania, é a segunda, do assunto lá do meu High Priest e tal, por que que eu deveria fazer feitiço? Por que que ele acha que eu tenho motivo para fazer e eu não gosto? Eu tenho uma facilidade muito grande de visualização, mas muito grande, e quando eu falo assim muito grande, é muito grande, né? E sempre foi assim. Então, se alguém fala cachorro preto sorrindo com a língua para fora, eu visualizo o cachorro preto sorrindo, eu consigo dizer qual é o tamanho do rabo do cachorro, a orelha do cachorro, eu vejo todo. E eu tenho uma outra coisa que é sobre energia, que
o ato de eu fechar o olho e tentar sugar, às vezes eu chego a tremer. Então, eu tenho um processo de energia, né? De puxar energia, de canalizar energia. E aí eu só ia concluir ainda com aquele negócio do não existe almoço grátis para energia. No sábado, quando acabou o ritual, né, do sabá, todo mundo estava extremamente cansado, mas extremamente cansado, assim. Eu sentei no sofá e fiquei lá parado. Fiz até um vídeo de aproximação do altar, assim, mas no sofá, né? Porque eu não queria nem me mexer. Uma, uma das Covenants ali, a Leonora, ela chegou a deitar no chão e ficou deitada antes de comer e chegou a roncar de, de dormir, assim. De tão, de tanta energia que a gente colocou pra fora. E foi a primeira vez que o Coven usou o tambor. O Coven tem 31 anos. Eles nunca tinham usado um tambor. E em Lunasa eu falei, né? Nossa, vocês nunca usaram tambor e tal. Isso é tão comum no Brasil. A gente usa tanto. Tá, 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 tá. E aí o meu High Priest comprou um tambor. E o Lord Vitório, usou o tambor. O tambor fez toda a diferença no ritual. Exatamente para isso, sabe? E aí foi acelerando, e foi acelerando, foi acelerando, foi acelerando, foi acelerando. Nossa, então, cone de energia foi assim foi muito legal. Ah, eu adoro tambor também. Triluna sempre tem tambor. Sempre tem tambor. Não dá, sempre tem tambor. Só que não tem quando é, tipo, muito tarde da noite que a gente acaba fazendo, aí não dá. Mas aí, mesmo assim, ainda pega assim meio. Muito bom, gente. Exercícios, achei muito legal todos, menos o cântico do útero. Achei uma bosta esse cântico do útero. Porque assim, é muito cumbaiá, não, pega no útero do amiguinho, visualiza. Não, gente, eu gosto de uma coisa mais visceral. Eu não gosto essas coisas espíritas, sabe? Parece coisa espírita. Eu gosto de uma bruxaria mais visceral. Eu acho que isso daí não tem nada a ver, assim, tipo, acho que tem formas muito mais legais de você fazer isso. E falando sobre ancorar, toda vez que ela fala ancorar nesse livro, é aterrar. Aterrar é uma coisa, cone de poder é outra. Aterrar é quando você libera todas as energias, se despede de tudo e vai comer. Isso é aterrar. Vai comer e vai beber, né? Então, nada a ver essa tradução aqui, achei muito ruim, mas os exercícios eu achei muito bons. Todos esses exercícios aqui foram indicados para mim também no meu início na estregueria, e eu achei muito interessante porque a estregueria, ela é uma bruxaria bem raiz também, né? É uma bruxaria bem visceral, bem da terra, bem da prática. Então, eu achei legal eles estarem aqui também. É muito parecida, né, Bru, com a bruxaria tradicional, né, a estregueria. Pelo menos a estregueria que eu fazia parte, porque tem várias, né? Tem até a estregueria Sim, é que porque a bruxaria tradicional é tudo que vem a princípio ou as práticas que vieram da Europa, que aí entra, né, a estregueria, estregoneria, ou então o que tem um viés mais xamânico e da terra. Então, por isso que bebe muito da fonte também da bruxaria italiana e de outras regiões Slava, ali. Etrusca, né? Todas aquelas E mulheres lá, pega né? também muita coisa do druidismo também. Ai, que Você que legal! gosta de druidismo. Eu gosto. Legal, muito bom. Então, é isso, né, gente? Vocês têm alguma coisa mais que vocês gostariam de falar? Eu não sou Não, Eu muito só da queria. aura, viu? Eu não sou muito da aura. só. Para Eu mim foram também. os melhores exercícios ali. O 48, 49, 50 e 51 foram os melhores, assim. De energia, da aura e tal. Eu gosto. Pra mim, tudo tem uma cor só, então eu acho que não tem muita diferença. Mundo cinza. Vamos explicar. Eu não sou muito da aura, da questão da cor, mas eu sinto as energias, entendeu? Eu sei olhar, tipo, eu sei sentir, assim. Eu não preciso tocar na pessoa para sentir, mas eu também sei olhar e sentir, e eu também sei fechar o olho e sentir. Agora, essa coisa da cor não é muito. Não sou muito assim, da cor da Não aura, consigo sabe? também. Mas eu consigo sentir quando a pessoa tá meio
ou meio assim, né? Eu consigo sentir quando a pessoa tá culpada, eu consigo sentir quando a pessoa, sabe essas coisas assim, né? Agora, eu não sou tão boa, aquilo que você falou, de sugar energia, né? Para transmutar ou para. Eu ainda preciso trabalhar melhor nisso, porque tem gente que faz isso muito bem. Um vampirismo do bem, sabe? Aquela coisa de suga para transmutar. Eu não sou tão boa nisso. Eu acho que isso é bem avançado, assim. Eu acho que é É, legal. é muito engraçado, porque assim, eu não sei quando é que isso foi desenvolvido, assim, mas é, um puxar, assim, e eu não sou eu não tenho praticamente nada, né? Mas eu chego a fazer pontinhos assim e é muito diferente, Chicken porque skin. ele vem para o centro assim e ele volta para as pontas. Então ele vai para as mãos e para os pés. Sempre, 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 sempre. Eu acho que essa é a grande diferença do médio de transporte para o médio de cura, né? Eu sou muito mais um. Eu tenho certeza que eu sou um médio de cura, eu não sou médio de transporte. É, Não porque posso é dizer a mesma isso. coisa. Porque eu consigo banir com muita facilidade, mas eu não sugo para mim e transmuto, né? Eu acho isso Quando, muito legal, mas não é uma coisa que é natural para mim. Eu teria que treinar, de fato. quando eu tava na Umbanda, lá era uma mistura de Umbanda com Candomblé, né? Eu fiquei no atabaque por um tempo. E vou te falar que, assim, dá pra sentir o que cada pessoa tá carregando. Parece que a gente é um filtro ali. E a sua energia acaba determinando. É incrível, porque quando eu não estava muito bem, eu percebia que as pessoas não ficavam muito bem. E quando você tá lá no máximo, é quando o pessoal dá o máximo. Só que também, assim, alguém não tá com algo Porque o legal, atabaque é o tá com bardo, tudo né? bem. O atabaque é o bardo que dá o tom do negócio, né? Mas é engraçado porque, assim, eu olhava uma. É bizarro, a gente olha para uma pessoa, a gente percebe a energia indo para ela e pá, a pessoa cai. É uma coisa muito louca. É assim, é claro que isso não é uma coisa que acontece só lá, mas lá acontecia dessa forma porque eu estava numa função específica e tal, e num local específico para isso. Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que tem alguém mal e eu tô do lado, eu fico mal, a pessoa fica bem. Hum. Ai, que triste. Mas aí você tem que, né, fechar seu corpinho, né, meu bem? Tudo bom? A Antes da famosa Pani falar, esponjinha. é, Por favor, antes da Pani escondinha. falar, eu queria só trazer uma coisa. É legal, né? Isso que você falou, muito legal. Tipo, eu acho que é Ogan que fala, né? O pessoal do tabaco, é Ogan que fala. Cara, o Ogan, quando ele tá com a macaca, é muito da hora. Porque tem uns Ogan que, tipo, tá lá de boa, né? Agora, quando o cara vai falar assim, né? Ah, eu vou tocar pra subir, né? Pra subir, não, no caso, né? Descer. E aí o cara vai e puxa. Então é isso, cara. O cara tem que ter né, como fala, esse feeling de saber quando que ele vai, né? No caso do druidismo, a gente tem as canções do druidismo e tem momentos onde a gente, tipo assim, cara, aqui tem que ter um rei. Aqui tem que ter um rei, sabe? Tipo assim, tá lá, rei, sabe? É isso, né? E aí, tipo, isso é o bardo que levanta essa energia, né? É muito legal isso. Não querendo dizer nada, adoro jogar de bardo no RPG. Eu queria aproveitar um pouquinho o tempo que eu ainda tenho, porque, enfim, eu vou ter que sair logo logo, mas eu queria questionar se vocês concordam em questão de familiares, porque ela coloca aqui que as bruxas também têm animais de estimação especiais, os chamados familiares. E daí é uma coisa que eu não sei se realmente é uma coisa que, enfim, na bruxaria realmente existe, se realmente existe os familiares, ou se é uma coisa muito, sei lá, hollywoodiana, assim, da vida. Eu nunca consegui definir, sabe? E daí eu Olha, eu queria saber acho sobre assim, vocês. nem todo, nem todo, nem todo bicho de estimação é um familiar. Por quê? Porque familiar ele te escolhe. Então, nem todo bicho de estimação que você tiver vai ser um familiar. Mas às vezes você vai ter um que fala: olha, esse aqui eu sei que ele é meu familiar, cara. Porque esse aqui, ele vem quando eu tô mal, ele senta na onde precisa, ele suga o que precisa. Aí uma coisa importante é se falar: gato suga e transmuta, cachorro suga pra si e não transmuta.
Então o cachorro fica doente. O gato não, o gato transmuta. Por isso que é dito, né, que as bruxas preferem ter gatos, que o gato filtra a energia da casa, e filtra mesmo. O cachorro não, ele suga para si. Por quê? Por causa do. Ai, qual a justificativa lógica para isso? Adoro. Por causa da autolimpeza. O gato, ele se autolimpa. É natural dele, já é da natureza dele. Então, quando ele está se lambendo, ele também está transmutando e aterrando essa energia. O cachorro não. Se ninguém der banho nele, ele continua sujo. É a mesma lógica para a energia que ele suga. Entendeu? Então, o cachorro, você tem que passar incenso nele igual você passa em você. Tem que fazer banho de erva igual você faz em você, porque ele também tá sugando aquela energia, só que ele não transmuta, fica lá nele. Posso contar um caso sobre familiares? É, não lembro exatamente o ano, já tem bastante tempo, foi antes da pandemia, bem antes. Eu estava lendo o Cujo, que a gente falou tanto na semana lá no grupo, o tal do São Cipriano, e eu fiquei encucado com a questão de demônios familiares. Na época, eu não lembro exatamente, acho que eu não fiz nada que estava específico lá no livro, mas eu pesquisei um monte sobre isso e decidi que ia fazer um ritualzinho para xamã. Gente, é, o livro de bizarrice começa porque eu fiz. No dia seguinte, eu estava voltando do trabalho, apareceu um gato no meu quintal. O gato, super amigável, magro, e na época eu estava com uma pessoa, a pessoa começou a chorar porque o gato tava... Eu levei para casa. Mas o que é estranho, gente, é porque o gato entrou em casa e virou capeta. Só eu conseguia mexer nele. Só eu conseguia brincar com ele. O gato só dormia na minha cama. Aonde eu ia, o gato ia. Se eu abria o círculo, eu olhava do lado, o gato estava sentado do meu lado. Eu falei, gente, não é possível que seja loucura na minha cabeça. Ele morreu. Ele teve uma parada do coração, né? Eu não estava em casa na hora. Eu tive que sentar no chão, porque eu comecei a passar mal, com muita dor no peito. A hora que eu cheguei em casa, tava todo mundo com cara de pânico, porque correram com o gato pro veterinário, mas não deu tempo de salvar. E eu não tava sabendo de nada. Então, assim, é claro que talvez o, a forma como eu fiz não tenha sido certa, alguma coisa assim, mas acho que a vontade prevaleceu nesse caso e eu consegui alguma coisa ali. Mas, assim, eu nunca tive uma conexão com um bichinho daquele jeito. Era como se eu soubesse quando ele precisava de mim, ele precisava, e quando eu precisava, ele estava por perto. E por mais que eu tivesse tido gatos antes que eram super grudadinhos comigo, não era a mesma coisa. Então, ali foi a única vez que eu tive certeza que, tá, isso é um familiar, os outros são pets. É, aqui em casa, pra gente encerrar, aqui, ó, eu tenho um que é familiar meu, e o outro não sei se é familiar do Caio, mas eu tenho certeza que o Spinelson é o meu familiar, que é esse daqui, ó. Vou falar o nome dele, ele vai olhar. Spinelson. Olha lá, viu? Mexeu. Olha lá. Spinelson. Olha lá. Entendeu? Que isso? É neném. Então, ele eu tenho certeza. O outro é mais grudado com o pai dele, mas eu não sei se chega a ser uma relação de familiar, mas o Spinelson e eu tenho certeza, assim. Mas é isso, gente. Cone de Poder, finalizamos aqui. O próximo capítulo vai ser o transe, o que esperar, né? Eu acho que ele Expectativas. devia, eu acho que ele devia ter vindo antes, pensando, né, nisso, mas Vamos enfim. esperar nada não, gente. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, é ótimo. Muito bom. Então é isso, gente. Caso você ainda queira entrar no Clube do Livro, ainda dá, né? Não tem problema entrar no meio, depois, durante. É só entrar no grupo de estudos do Triluna no Telegram. E até a próxima, gente. Blessed be. Vai ser Tchau.